Vamos falar sobre os fatores e elementos do clima. Aqui mais uma vez com vocês o professor Rodrigo Alexandre. Então, antes de entrarmos propriamente para discutirmos sobre os fatores e elementos do clima, vamos falar sobre dois termos que são utilizados muito para quando se referimos ao clima ou aos climas, que é o tempo e o clima. O que é tempo? O tempo é quando eu estou falando sobre o estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar em determinado momento. Ou seja, é quando eu acordo pela manhã ou quando eu vou sair de casa e olho o céu e vejo se está nublado, se está chovendo, se está solarado. Então estou me referindo ao tempo. Já ao clima é a sucessão de tempo ao longo do ano. É quando fez sol, é quando choveu, é quando ficou nublado. Geralmente, os cientistas eles observam o intervalo de 30 anos para definir um clima de um determinado lugar. Beleza, galera? Então, a partir de hoje, não vamos mais errar sobre essa situação. Tudo bem? Então, continuando a matéria aí, vamos falar sobre os fatores e elementos do clima. O que são os fatores e elementos do clima? Tá? Os elementos vão ser aqueles que vão atuar diretamente na atmosfera, como a temperatura, pressão atmosférica, umidade, ventos, massa de ar e precipitações. Já os fatores serão aqueles que são os condicionantes ou aqueles que vão influenciar diretamente ou indiretamente na superfície da Terra e completam as características climáticas das diferentes regiões do planeta. Aí vamos entrar altitude, latitude, topografia, continentalidade, maritimidade e por aí vai. Mas antes de entrar e explicar cada um, nós temos que ter em volta essa concepção sobre a atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Tá? E a atmosfera ela contém oxigênio, que é fundamental à existência da vida, e nos protege contra raios nocivos do Sol. E na atmosfera, onde na sua camada mais baixa, que vão ocorrer as nossas atividades humanas e formação dos principais fenômenos meteorológicos, como a chuva, como a neve, ou seja, a geada, todos esses fenômenos meteorológicos. Então, a atmosfera, a camada da atmosfera onde nós estamos e onde vai ocorrer a maioria desses fenômenos meteorológicos é conhecida como o nome de troposfera. Tá? Ela varia-se de 11 a 12 quilômetros de altitude, tá? E é onde vamos ocorrer todas essas fenômenos meteorológicos sobre o planeta, como chuvas, geadas, furacões, neves, movimentação de massas de ar e por aí vai. E aonde também vamos encontrar a água, tá? A água em dois estágios, líquido e vapor, e também no lado sólido, que ocorre com a formação de neve ou geada. Então, primeiramente, vamos falar dos fatores do clima. O primeiro fator do clima que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a latitude. Tá? Latitude, vamos lembrar um pouco da última aula de cartografia. O que acontece? A Terra ela não está num grau, vamos dizer, reto, zero. Ela está num grau inclinado. Associado a isso, a esferidade da Terra, ou seja, a Terra redonda, vai fazer com que os raios solares incidem de forma diretamente sobre o planeta. Então, as áreas onde o raio solar vai influenciar mais, que é o seu centro, serão chamadas zonas quentes ou zonas intertropical. E à medida que os raios solares vão se distanciando do centro, os raios solares vão tendo menos força, assim serão áreas mais frias. Então a latitude ela vai mostrar que as áreas do centro da Terra serão áreas mais quentes e as áreas do polo serão áreas mais frias. O segundo fator que nós vamos ver é a altitude, que quanto maior a altitude, mais o ar vai se tornar rarefeito, assim diminuindo a pressão atmosférica e a capacidade de conservar calor. Aí nós vemos aí um exemplo muito clássico que aparece nos livros didáticos, que é a pressão atmosférica em São Paulo e em Santos. Como Santos está no nível do mar, ele vai ter uma maior coluna de ar, e isso vai fazer com que haja uma maior pressão atmosférica. Enquanto São Paulo, que vai estar a 150 metros de altitude, no alto da serra, ele vai ter uma menos coluna de ar e menor pressão atmosférica. Isso também vai influenciar também na temperatura, ou seja, lugares de serra serão mais frios do que lugares que estarão
sobre a área litorânea, ou seja, né, no nível de área litorânea. Outros fatores do clima que nós podemos ver também é a maritimidade, que é a proximidade com mares e oceanos, né, que é onde vai regular a temperatura. A amplitude térmica, que é a diferença entre o dia e a noite, vai ser menor, tá? E também vamos observar uma maior quantidade de chuva. E nós temos a continentalidade, ou seja, é a distância de mares e oceanos. Quanto mais distante do mar, eu vou ter mais, né, temperatura variável, ou seja, vou ter uma temperatura maior durante o dia e menor durante a noite, tá? E vou ter também um menor regime de chuvas, beleza? A continentalidade também ela é um grande influenciador no hemisfério norte. Por quê? Porque o hemisfério norte ele vai apresentar uma maior porção de massa continental do que o hemisfério sul. Lembre-se disso. E também aqui vamos falar sobre as massas de ar. O que são massas de ar? Massas de ar são grandes proporções de atmosferas que carregam consigo propriedades do ar do seu local de origem. Ou seja, se elas se formaram no continente, elas serão massas de ar, por exemplo, secas, tá? Exceto as que se formam em floresta equatorial, como a do Congo na África e a amazônica na América do Sul. Se elas se formam nos oceanos, elas serão o quê? Úmidas. Se elas se formam em lugar de calor, né? Por exemplo, elas vão ser massas de ar seca. Se elas se formam nos polos, serão massas de ar fria, tá? E a massa de ar, ela é importante no que diz respeito a levar, né, chuva, frio a outras regiões do planeta, ou também levar calor também, tá? A gente tem isso. Aí no mapa aí eu botei para vocês aí no slide uma figura bem interessante de uma massa de ar, né? Aonde você vão ter a massa de ar mais quente, serão essas de cores mais, vamos dizer, mais vivas, como vermelho, laranja, né? Quanto cor mais quente vai ser mais uma massa de ar mais quente, né? E a massa de ar fria vai ser aquela que vai ter a cor mais escura, tá? Como a gente vê lá no sul, uma massa de ar fria saindo. Depois nós temos as correntes marítimas, né? Que elas vão interferir nas chuvas e nas temperaturas das áreas litorâneas, podendo ser quente ou frias, tá? Quando eu me refiro a correntes marítimas, eu tenho que ter a seguinte noção, tá? Elas podem ser quentes ou frias e elas vão, né, se deslocar graças ao movimento de rotação da Terra e ao deslocamento do ar, tá? De massa de ar. Então a massa de ar ela vai contribuir para a formação das correntes marítimas. Quando essas correntes marítimas, tá, elas vão, né, andando, elas vão, né, influenciar, né, na questão da umidade ou da seca. Por exemplo, a corrente marítima ela também pode influenciar na questão do continente ou do oceano, por isso que eu botei aqui, pode ser quente ou fria, úmida ou seca, continentais ou oceânicas, elas podem influenciar no oceano e no continente, tá? Mas basicamente elas são esses dois tipos, quente ou fria, influenciando na umidade ou nas secas, nos continentes ou nos oceanos, tá? Por exemplo, regiões banhadas por corrente de água fria vão apresentar um clima mais seco, tá? Por quê? Porque quando o ar entrar em contato com a corrente fria, o vapor de água atmosférico se condensa e provoca a chuva sobre o oceano. Assim o continente fica desprovido de umidade. É como a gente vê bem claro aqui que nas correntes de Humboldt, a corrente de Benguela, a corrente das Canárias aqui no Saara, geralmente nas áreas litorâneas está condicionada ao quê? A formação de desertos, como o deserto Kalahari, o deserto Saara, o deserto aqui do Atacama, o deserto da Patagônia, o deserto da Califórnia, beleza? Em áreas de corrente quente, como por exemplo no Golfo do México, nós vamos ter muitas chuvas, tá? Se a corrente de água quente chegar, ela vai trazer muitas chuvas, influenciando no litoral. Outra questão também do relevo, dos fatores de clima são relevo, onde eles vão ajudar a dispersar ou dificultar a circulação do ar atmosférico, né? Ou seja, aqui nós estamos vendo que a massa de ar ela vem do oceano e encontra uma montanha, ela se choca, provocando a chuva nesse lugar, né? E por fim, né, passando o ar quente, onde a umidade fica retida, né, na costa voltada ao oceano, que é conhecida como barlavento, e a região de sotavento, né, vai ficar com o ar mais quente.
Aí depois nós temos elementos do clima. Vamos falar um pouco agora sobre os elementos do clima, tá? Então o primeiro elemento do clima é a temperatura. O que é temperatura? É quando o Sol emite a radiação para a Terra de determinados tipos de ondas. Essas ondas, né, que não são facilmente absorvidas pela atmosfera até chegar à superfície, beleza? Então, quando o Sol, né, ele emite sua radiação para a Terra, nós vamos ver que ele é perdido ao longo do tempo, né? Vai ser retido por nuvens, refletidos, né, absorvidos. Os gases vão absorver poeira e água, gases vão refletir, e somente uma porcentagem dessa radiação chega à superfície terrestre. Quando ela chega à superfície terrestre, ela é convertida em calor, tá? Então a energia restante ela é absorvida pela Terra e pelas superfícies líquidas e convertida em calor. Esse calor, né, que vai aquecer a superfície, seja líquida ou seja terrestre, ela vai estar, né, fazendo o quê? Ela vai estar refletindo, tá? Outras ondas. Então vai aquecer também a atmosfera. Então, portanto, a temperatura é o quê? É a quantidade de calor presente na atmosfera em determinado momento. Beleza? Depois nós temos a pressão atmosférica, que é a força exercida pelo ar sobre a superfície terrestre. Varia com a temperatura e altitude, menor pressão atmosférica. Eu botei para vocês aí o montanhista, né? O montanhista numa parte mais baixa, as moléculas de ar vão ficar mais próximas uma da outra, então vai ter maior pressão atmosférica. À medida que o montanhista vai subindo, as moléculas de ar vão ficando mais distantes e você vai ter menos pressão atmosférica. Lembrando de fatores de clima, tá? Com a questão de altitude, né? Mais próximo ao chão, vamos assim dizer, a partes baixas, né? Você vai ter altitude baixa, vai ter mais calor, mais pressão atmosférica. A altitudes altas, elevadas, menos calor, né? Menor temperatura. Então aqui eu também coloquei para vocês algo que são alta e baixa pressão. Isso é muito comum para a gente falar sobre estudo de chuvas, né, de tempo bom. O que é alta pressão? A alta pressão ela está relacionada ao ar frio, né? Então o ar frio ele vai descer por conta da rotação da Terra, ele vai circular do centro da alta pressão e o ar vai deslocar no sentido dos ponteiros no hemisfério norte e no hemisfério sul, no contrário. Isso tem a ver com o efeito de Coriolis, tá? Que vai fazer, por exemplo, que o sentido do ponteiro, né, do relógio, sentido horário, seja no hemisfério norte e no hemisfério sul vai ser no sentido anti-horário. E a baixa pressão acontece por quê? Porque quando, né, vamos dizer, o vapor de água, a água esquenta, ela joga essa água no vapor. Esse vapor, por sua vez, adquire flutuabilidade, né, ou seja, uma baixa pressão, que vai fazer com que ela suba, né? Então, baixa pressão e alta pressão. Alta pressão, frio. Baixa pressão, calor, né? Vamos lembrar um pouco sobre, por exemplo, eu sei que é proibido, né, que é o balão, tá? O balão ele sobe com ar quente. Então, por quê? Porque o ar quente, né, é um ar mais expandido, então ele vai fazer com que o ar suba. Agora, se você joga ar frio, simplesmente assoprando, esse balão não sobe, porque o ar mais frio vai fazer com que o balão desça. Beleza? E por último é a umidade. O que é a umidade? É a quantidade de água encontrada na atmosfera nos seus três estados: líquido, gasoso e sólido. Tá? O importante da umidade é que ela é muito utilizada, né, para referir sobre chuvas, né? Por exemplo, a gente está em casa e ouve no dicionário: a umidade relativa do ar hoje é de 60%. Isso quer dizer que estamos a 60% da capacidade máxima de retenção de vapor de água na atmosfera. Quando a umidade chega a 100%, em termos relativos, acontece a chuva. 90% de umidade vai chover, 80% de umidade também vai chover. Então, para que chova, é preciso que a água ela se condense, né? Ou seja, passa do estado gasoso para o líquido, atinja, né, e vapor também, e o vapor tem que atingir o ponto de saturação. Tá? Esse ponto de saturação ocorre na atmosfera e vai variar de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o ponto de saturação. Quanto menor a temperatura, menor o ponto de saturação. Então tende a chover quando? Quando está mais quente. Tá? Mais quente vai fazer com que haja mais, né, saturação da atmosfera, que é onde você vai ter um volume de chuva muito maior. E o importante também de a gente estudar da umidade, que a umidade ela é muito importante no que diz respeito à época do ano. Ou seja, a época do verão ela é uma época que a umidade está muito alta.
né? Já a época do inverno, a umidade vai ser mais baixa, então ela traz mais problemas, principalmente respiratórios das pessoas, né? Principalmente nas regiões do continente do Brasil, tá? As regiões que estão mais próximas ao litoral, elas não sofrem muito com a baixa umidade, tá? Mas as regiões que estão próximas dentro do continente, elas vão sofrer mais com esse tipo, né, com essa questão da baixa umidade, tá? Aí você tem a questão da umidade absoluta do ar, que é a quantidade de vapor de água existente em uma porção da atmosfera em determinado momento, tá? E a umidade relativa do ar, que é a relação percentual entre a umidade absoluta e o ponto de saturação. Galera, muito obrigado. Espero que vocês deixem suas opiniões nos comentários.